Raquel Santana não havia retornado ao rancho de sua família desde a última vez que fez as malas e partiu para a cidade, ainda cheia de sonhos e promessas de um futuro brilhante. Naquele tempo, quando deixará o interior de São Paulo, seu coração ainda guardava as marcas da adolescência e a dor de se afastar das pessoas e dos lugares que mais amava. Ela se tornou uma mulher bem-sucedida, uma arquiteta respeitada, com um escritório em plena Avenida Paulista, rodeada pela correria, os arranha-céus e as luzes neon da cidade. Mas agora, a chamada angustiante de sua mãe, e o som rouco e enfraquecido de seu pai, Donato, na linha, a haviam trazido de volta. Ele estava doente, grave, e ela, sem poder hesitar, voltou para onde tudo começou. O carro deslizou pelo caminho de terra batida, as rodas levantando uma nuvem de poeira que parecia engolir o futuro que ela tanto lutava para construir na capital. A cada quilômetro percorrido, o desconforto dentro de Raquel aumentava, como se a distância entre ela e aquele lugar fosse uma linha invisível que se estendia ainda mais à medida que ela avançava. As lembranças do rancho se misturavam em sua mente, como flashes fragmentados de uma vida que ela tivera, mas que parecia distante demais para tocar novamente. O cheiro da terra, o som do vento batendo nas folhas das árvores, as tardes intermináveis de sol, tudo isso parecia ter sido parte de um sonho que ela mal conseguia recordar. O rancho da família Santana ficava em uma pequena cidade a algumas horas de São Paulo, longe do ruído e da pressa que definem a vida urbana. Na infância, Raquel tivera uma conexão profunda com aquele lugar. Ela corria pelos campos, montava a cavalo com seu pai e ajudava sua mãe a cuidar da casa, no ritmo lento e seguro da vida rural. Mas, à medida que os anos foram passando e as responsabilidades foram chegando, a cidade se tornou sua casa. A cidade a manteve ocupada, imersa em um mundo de concreto e possibilidades infinitas, mas também de solidão e de um vazio que ela nem sempre soubera nomear. A cada curva no caminho, as paisagens mudavam, mas não de forma acolhedora. A casa que se erguia ao longe, com suas paredes de tijolos envelhecidos e o telhado já desgastado pelo tempo, parecia mais um monumento ao passado do que um lar. O jardim, antes bem cuidado pela mão de sua mãe, estava agora abandonado, com as flores murchas e as plantas sem vida. O campo, que um dia fora verde e vibrante, agora parecia seco e sem cor. O calor do sol batia forte, como se quisesse marcar sua chegada, mas Raquel sentia o contraste do ambiente rural com o que ela se tornará, uma mulher sofisticada, moldada pela cidade. Quando o carro finalmente entrou na propriedade, Raquel sentiu uma pressão crescente no peito. Ela parou diante da casa, desligou o motor e ficou ali, com os olhos fixos nas portas da varanda. Era como se o tempo tivesse congelado ali, como se ela fosse apenas uma espectadora do que um dia foi sua vida. O estalo do motor desligado soou ensurdecedor no silêncio que envolvia o lugar. O vento soprava levemente, balançando as folhas secas ao redor, mas nenhum som parecia ser natural. O ar estava pesado, carregado de uma expectativa que ela não sabia como lidar. Desceu do carro com um misto de incerteza e relutância, sentindo o calor intenso do solo batido sob os pés descalços. Seu olhar se fixou em cada detalhe do rancho, nas marcas do tempo nas paredes, nas plantas que não mais floresciam, e por um momento, ela se sentiu uma estranha em sua própria terra. A saudade a inundava, mas também havia algo mais profundo e inquietante, uma sensação de desconforto, como se ela não fosse mais capaz de encontrar seu lugar ali. Sua mãe, Dona Irene, apareceu na porta. Estava mais velha, seus cabelos agora prateados e seu rosto marcado pelo tempo, mas o sorriso que lhe deu foi o mesmo de quando Raquel deixará a casa, cheia de carinho e acolhimento. Ela caminhou até a filha com passos lentos, mas firmes, abraçando-a com uma força que parecia conter todos os anos de separação. Raquel sentiu um nó apertar sua garganta ao se entregar ao abraço materno. Era bom estar de volta, mas ao mesmo tempo, o peso da responsabilidade que assumiria sobre seus ombros começava a se fazer sentir. Seu pai está lá dentro, na sala, Dona Irene disse suavemente, ao afastar-se do abraço. Seus olhos estavam tristes, mas havia também uma força neles. Ele ainda está dormindo, mas você sabe, não é mais o mesmo. Raquel apenas assentiu, sem palavras. Ela sabia que o homem que havia deixado para trás não seria o mesmo que encontraria agora. O pai que ela lembrava era forte, impetuoso, com mãos calejadas pela vida no campo. Donato Santana era a alma do rancho, um homem que sempre soubera como lidar com a terra, com os animais,
contudo o que exigia coragem e dedicação. Mas agora, o que ele seria agora, após essa doença implacável? Entrou na casa e seguiu até a sala, onde o pai estava. Ele estava deitado no sofá, envolto em cobertores, e seu semblante, normalmente sério e determinado, estava agora pálido e frágil. Donato a reconheceu imediatamente, mas o sorriso em seus lábios estava enfraquecido, quase forçado. Ele tentou se levantar, mas Raquel correu para impedir, temendo que ele fizesse um esforço desnecessário. Pai, não precisa se levantar, ela disse com suavidade, segurando sua mão com cuidado. Eu estou aqui agora. O olhar dele se suavizou ao sentir o toque de sua filha. Era um homem orgulhoso, que nunca gostara de mostrar fraqueza, mas naquele momento, ele parecia estar rendido à sua condição, à inevitabilidade do que estava por vir. Raquel se sentou ao seu lado, segurando sua mão com mais força, tentando transmitir a ele o conforto que ela própria não sabia se seria capaz de oferecer. O silêncio se instalou, mas era um silêncio carregado de emoção não dita, de anos de distância e de lembranças compartilhadas. As horas passaram devagar, enquanto ela observava seu pai, incapaz de fazer muito mais do que simplesmente estar ali, presente. Quando a tarde finalmente começou a cair, e o sol se escondia atrás das colinas distantes, Raquel ouviu o som de cascos de cavalo se aproximando. O rancho, em sua vastidão silenciosa, parecia se encher de vida com a chegada de alguém. Ela olhou pela janela, e então ouviu Robert. Um cowboy imponente, com chapéu de aba larga, uma camisa xadrez que se ajustava perfeitamente ao seu corpo, e botas de couro que se arrastavam suavemente sobre o solo. Ele estava a uma distância considerável, mas Raquel já conseguia sentir a presença dele, forte e imutável, como se ele fosse parte do próprio rancho. Ela observou em silêncio enquanto ele se aproximava da casa, seu olhar fixo no horizonte, em total sintonia com o ambiente ao seu redor. Havia algo de selvagem e calmo ao mesmo tempo em sua postura, como se ele fosse um homem que já tivesse nascido para aquele lugar, para aquela terra. Raquel não conseguia desviar os olhos dele, mesmo sem saber exatamente o que estava sentindo. Ele parecia tão distante, tão inacessível, e ainda assim, algo na maneira como se movia, na sua presença, a fazia sentir-se mais viva do que jamais se sentirá desde que chegará ali. Robert montava um cavalo negro imponente, e à medida que se aproximava, os cascos do animal batendo no chão, Raquel soube que aquele encontro, por mais breve que fosse, mudaria algo dentro dela. Ela não sabia ainda o que, mas havia uma tensão no ar, uma promessa não dita que parecia se ligar àquelas memórias tão antigas, ao mesmo tempo, tão novas. O cowboy parou ao lado da cerca, observando a casa, mas nunca olhou diretamente para Raquel. Ele apenas ficou ali, em silêncio, como se estivesse esperando alguma coisa, algo que ela não sabia o que era. Raquel sentiu um frio súbito na espinha, e seu coração, até então parado, pareceu se acelerar. O rancho nunca mais seria o mesmo. E ela, com certeza, também não. Raquel acordou cedo no segundo dia de sua volta ao rancho. O sol ainda mal aparecia no horizonte, tingindo o céu de um rosa suave, como se o dia estivesse hesitando em começar. Ela estava deitada na cama que um dia fora sua, mas que agora parecia estranha e desconfortável, como se o tempo tivesse mudado até a própria essência do lugar. O cobertor, grosso e quente, a envolvia, mas a sensação de desconforto persistia, uma saudade silenciosa da cidade que teimava em bater no fundo de seu peito. Ela se levantou devagar, tentando não fazer barulho. Os sons do rancho ainda eram um mistério para ela, um eco distante de um tempo que ela parecia ter perdido. O canto dos galos no galinheiro, o farfalhar das folhas das árvores nas cercanias, o ronco suave de algum animal no estábulo, tudo isso ainda a fazia sentir-se estranha, como se estivesse tentando se ajustar a um idioma que ela não falava há anos. A vida na cidade, com seus barulhos ininterruptos e ritmos rápidos, parecia agora um sonho distante. Ela sentia falta da agitação, da energia constante que a envolvia em São Paulo. Mas ao mesmo tempo, o campo, com sua calma e lentidão, se insinuava lentamente em sua alma, e ela não sabia se isso a reconfortava ou a aprisionava. Após um café rápido na cozinha, onde sua mãe estava cuidando dos afazeres diários, Raquel decidiu caminhar pelo rancho. O campo estava quieto, e a brisa fria da manhã tocava seu rosto, trazendo consigo o cheiro inconfundível da terra molhada. Ela se perdeu por alguns minutos observando a vastidão que se estendia diante de seus olhos.
O rancho era grande, muito maior do que ela se lembrava. Ela havia sido uma criança quando morou ali, correndo pelo campo sem preocupações, mas agora parecia uma desconhecida em sua própria casa. Foi então que ela ouviu a voz de sua mãe, distante, chamando-a para o cercado. Raquel, vem cá. O cercado do gado está com problema. Seu pai não pode sair da cama, então você vai ter que ajudar. E acho que o Robert vai dar uma força. Raquel suspirou. Não sabia muito bem o que esperar, mas sabia que não teria como fugir daquela responsabilidade. Ela seguiu em direção ao cercado, o coração batendo mais rápido à medida que se aproximava da área onde as vacas estavam. O que exatamente ela teria que fazer? Seu conhecimento sobre o manejo de gado era limitado, e a ideia de se meter com isso não a atraía nem um pouco. Quando chegou, encontrou Robert já lá. Ele estava com uma expressão concentrada, olhando fixamente para o cercado onde um dos bois havia tentado saltar, quebrando uma das cercas de madeira. Ele estava agachado, com as mãos firmes na madeira, e nem mesmo notou a presença de Raquel por alguns segundos. Ela ficou ali, parada, observando-o sem saber o que fazer. A imagem dele, tão imponente e tão naturalmente à vontade naquele ambiente rústico, a fez se sentir ainda mais deslocada. Robert, com seu chapéu de aba larga e camisa surrada, não parecia o tipo de homem que se importaria com a presença de alguém como ela. Ele era puro campo, o oposto da vida de cidade que Raquel levará por tantos anos. Suas mãos, grandes e calejadas, mexiam com a madeira com a destreza de quem nascerá fazendo aquilo. Seu olhar era direto e focado, e quando finalmente a viu, não sorriu. Você pode me ajudar com isso ou vai ficar aí? Observando, ele perguntou, sua voz grave e direta, sem qualquer vestígio de cortesia. Raquel se sentiu desconcertada com a pergunta. Ele falava com uma naturalidade que fazia tudo parecer simples, como se ela devesse já saber o que fazer. Eu não tenho muita experiência com isso, ela respondeu, tentando manter a calma. Não sei o que devo fazer. Robert a observou por um momento, seus olhos fixos nela com um olhar intenso, quase desafiador. Ele parecia avaliá-la, como se estivesse tentando decidir se ela seria capaz de ajudá-lo ou não. Raquel sentiu-se desconfortável com o silêncio que se instalou entre eles e, por um momento, desejou ter ficado em casa, ao lado de sua mãe, em vez de ter saído para enfrentar o calor do dia no meio daquele cercado. Eu cuido disso sozinho, então, Robert disse, já virando-se para o cercado, com um gesto brusco que quase parecia impessoal. Mas se você quiser ficar olhando, fique à vontade. Raquel queria retrucar, mas o tom dele era tão firme e seguro que ela simplesmente se calou. Ele estava certo. Ela não sabia o que fazer ali, e ele também não parecia particularmente interessado em ajudá-la a aprender. Mesmo assim, algo naquele homem despertava nela uma inquietação difícil de ignorar. Havia uma força nele, algo tão simples e tão natural, que a fazia sentir-se frágil e desajeitada. Ela o observou trabalhar em silêncio, enquanto ele usava um martelo pesado para ajustar as tábuas do cercado quebrado. A maneira como ele se movia, com tanta confiança e habilidade, era quase hipnotizante. Raquel tentou se concentrar em ajudar, mas a frustração começou a crescer dentro dela. O campo, com suas exigências implacáveis, estava à sua volta, e ela se sentia cada vez mais pequena, uma estranha em um mundo que não era o seu. Está fazendo isso errado, disse Robert sem levantar os olhos, quando percebeu que ela estava tentando mexer em uma das tábuas. Deixe-me fazer. Raquel sentiu a impaciência crescer em seu peito. Eu só estava tentando ajudar, ela respondeu, tentando não soar demasiadamente contrariada. Ele parou por um instante, olhando-a de cima a baixo. Então, sem dizer uma palavra, se abaixou novamente e continuou a trabalhar. Mas Raquel não conseguiu deixar de perceber o modo como ele a observava de vez em quando, com os olhos fixos nela, como se estivesse testando algum limite invisível. O tempo passou, e o calor da manhã se fez mais presente. Raquel já estava suada e cansada, mas se sentia estranha naquele ambiente. Cada movimento de Robert parecia um lembrete do quanto ela ainda estava longe de se encaixar naquela vida. A tensão crescente entre eles não era algo que ela soubesse como lidar. Ela não sabia o que pensava sobre ele, nem o que ele pensava dela, mas havia algo em sua presença que a deixava desconfortável, como se estivesse sendo desafiada o tempo inteiro. Quando o trabalho no cercado finalmente terminou, Robert se afastou, limpando as mãos no jeans. Ele olhou para ela mais uma vez,
dessa vez com um sorriso quase imperceptível nos lábios. Bom trabalho, disse ele, em um tom que ela não sabia se era sarcástico ou genuíno. Raquel respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de sentimentos que a invadiam. Obrigada. Ele deu de ombros, como se aquele pequeno gesto de reconhecimento não fosse grande coisa. Eu só consertei o cercado. Mas se quiser ficar mais, podemos fazer mais alguma coisa. Raquel olhou para ele, sentindo uma mistura de confusão e atratividade. Robert, com seu jeito rude e direto, parecia ser tudo o que ela não conseguia entender e, ao mesmo tempo, algo nele a atraía de uma forma quase irracional. Ela não sabia se deveria se aproximar mais ou manter a distância. Ele representava tudo o que ela havia deixado para trás, e ela não sabia se estava pronta para retornar a esse mundo. Mas, antes que ela pudesse responder, ele já estava se afastando, montando em seu cavalo com uma rapidez e graça que a deixou sem palavras. Raquel ficou ali, observando-o partir, seus olhos fixos no cowboy que, de alguma forma, parecia tão distante, mas ao mesmo tempo, tão perto. Ela sentiu uma mistura de frustração e desejo, uma atração silenciosa que ela não conseguia controlar. O campo, com sua imensidão e suas regras simples, parecia agora ser um campo de batalha silencioso para seu coração. Ela não sabia como iria se adaptar àquele mundo, nem o que Robert pensava dela. Mas uma coisa ela sabia: as coisas não seriam mais fáceis, e aquele encontro improvável marcaria o início de algo muito maior. Os dias começaram a se estender como uma repetição silenciosa de tarefas e desafios no rancho. Raquel mal conseguia distinguir entre manhãs e tardes, entre as horas de calor insuportável e os momentos raros de sombra. O rancho, que antes parecia uma paisagem imponente e intimidante, agora se tornava uma série de obstáculos a serem enfrentados, um cenário de constantes provações que a desafiavam a cada passo. Era difícil para ela admitir, mas o campo era mais do que apenas uma pausa em sua vida agitada de arquiteta. Era um lugar que a testava, que a forçava a confrontar suas próprias limitações, e, ainda assim, algo nela se recusava a desistir. Talvez fosse o desejo de provar a si mesma que ela não era apenas uma mulher da cidade, ou talvez fosse a necessidade de se conectar com o passado que, de alguma forma, ainda residia naquelas colinas e campos vastos. Nas primeiras semanas após sua chegada, Raquel tinha se convencido de que os dias seriam passados entre cuidados com o pai e a ajuda com as tarefas mais simples ao lado de sua mãe. No entanto, logo percebeu que o trabalho no rancho exigia mais do que simples assistência. Sua mãe, embora carinhosa, estava sobrecarregada e, muitas vezes, deixava as tarefas mais pesadas para Raquel. Mas quem, se não Robert, estava lá para guiá-la? O cowboy, que inicialmente a tratara com frieza e desconfiança, agora parecia mais presente do que nunca. Mas em uma atitude que a desestabilizava, ele nunca parecia mais do que o mínimo necessário em relação a ela. Pegue aquela vassoura e ajude a varrer o celeiro. Está um caos lá dentro, disse ele uma manhã, com a mesma voz firme e impessoal que sempre usava. Raquel observou, indignada, mas também sem alternativas. Não queria parecer fraca, mas as mãos delicadas de arquiteta mal sabiam como segurar uma vassoura corretamente. Ela nunca se imaginara fazendo algo assim. O cheiro forte de palha, o som das vacas relinchando e o calor abafado do celeiro a envolviam, e tudo parecia tão distante do que ela conhecia, tão diferente de sua vida de sofisticação urbana. E aí, vai ficar parada ou vai trabalhar? Robert perguntou, com uma pitada de provocação, seus olhos intensos fixos nela. Raquel sentiu a raiva borbulhar dentro de si, mas respondeu com um sorriso forçado. Claro que vou. Só estou pensando na melhor maneira de começar. Ele levantou uma sobrancelha, como se não acreditasse nela, mas se afastou para continuar com o que estava fazendo. Ele sempre tinha algo para fazer: o campo, o gado, o celeiro. Mas, de algum modo, os dois estavam sendo forçados a se entender no ritmo do trabalho. Ela não sabia quantos dias haviam se passado, mas o trabalho no celeiro estava se tornando uma rotina. Às vezes, ele a observava enquanto ela lutava para lidar com as tarefas, mas nunca oferecia ajuda. Raquel não pedia, pois sentia que, se o fizesse, poderia parecer incompetente. Mas o silêncio entre eles se tornava cada vez mais palpável, e Raquel sabia que alguma coisa estava acontecendo entre eles, ainda que ela não soubesse como definir isso. Enquanto limpava o estábulo, uma das vacas se soltou e correu em direção ao campo aberto. Sem pensar,
Raquel correu atrás dela. Ela sabia que deveria ser algo simples, mas o animal era mais rápido do que imaginava. Quando a vaca passou por ela com uma força inesperada, Raquel perdeu o equilíbrio e caiu de joelhos na terra. A dor imediata foi intensa, mas o impacto com o solo não foi o que mais a abalou. O que realmente a fez sentir uma onda de frustração foi a sensação de impotência. Ela não pertencia àquele lugar. Robert apareceu de repente, com sua postura inabalável, observando-a por um momento. Ele não disse nada, apenas estendeu a mão e, com um movimento rápido, ajudou-a a se levantar. Seus dedos estavam quentes e firmes, e o simples toque de sua mão fez Raquel engolir em seco. Você tem que ser mais rápida. As vacas não esperam ninguém, disse ele com um tom de dureza, mas de alguma forma, seu olhar revelou algo mais. Talvez fosse uma centelha de preocupação, talvez apenas o reflexo de sua frustração por ela não ter conseguido evitar o acidente. Raquel não sabia o que responder, então se calou, ainda com a mão dele apertada sobre a sua. Ele a observou por um instante, antes de soltá-la e se afastar. Vamos lá, levante-se. Você tem mais o que fazer, ele disse, com uma leve alusão a uma expressão de irritação. Naquele momento, Raquel percebeu que ele a observava com mais frequência do que imaginava. Algo entre eles estava se transformando. A dureza de suas palavras não disfarçava completamente a maneira como ele parecia começar a notar seus esforços, por mais que não quisesse admitir. Mas Raquel também sabia que, por mais que ele estivesse começando a se abrir, ele ainda mantinha uma distância emocional. O campo não permitia fraquezas, e talvez ele achasse que isso se aplicava não só ao trabalho, mas também aos sentimentos. Nos dias seguintes, Robert a colocou em diversas tarefas ao lado dele. Cuidar das vacas, levar a ração para os porcos, até mesmo mexer no pasto. Embora Raquel ainda se sentisse deslocada e desajeitada, algo começava a mudar em seu interior. Ela não sabia exatamente o que era, mas o trabalho no rancho parecia estar despertando uma força em si mesma que ela não sabia que possuía. Talvez fosse o ambiente que exigia isso dela. O campo não tinha espaço para a fragilidade, e ela começava a entender que, se queria sobreviver ali, precisaria aprender rápido. Em uma dessas manhãs, enquanto trabalhavam juntos para consertar uma cerca danificada, Robert se aproximou dela mais do que o usual. Ele estava com a camisa manchada de suor, o chapéu amassado, e seus olhos estavam intensamente fixos nela. Você tem se saído bem, disse ele, sua voz mais suave do que o normal. Eu não esperava que conseguisse se adaptar tão rápido. O campo não é fácil para quem não nasceu nele. Raquel, surpreendida, olhou com atenção. Seu tom de voz, antes tão impessoal, agora trazia uma admiração velada, algo que ela não havia esperado ouvir de um homem como Robert. Obrigada, ela respondeu, um sorriso tímido surgindo em seus lábios. Ainda não sou boa nisso, mas estou tentando. Ele assentiu com a cabeça, sua expressão fechada, mas os olhos ainda revelando uma sensação estranha de aprovação. Ele nunca fora alguém de grandes palavras, mas aquele reconhecimento, mesmo que mínimo, parecia significar algo mais. Algo que Raquel não sabia exatamente como lidar. A tensão entre eles, que antes parecia ser apenas uma questão de sobrevivência no trabalho, agora tinha algo a mais. Ela podia sentir isso no ar, na maneira como ele a olhava, no jeito como seus corpos se aproximavam cada vez mais nas tarefas cotidianas. Robert começava a perceber o esforço dela, o modo como ela se dedicava, mesmo sem ser naturalmente boa nas tarefas do campo. E, de alguma forma, isso tocava um lado nele que ele parecia manter guardado, preso sob camadas de duras convicções sobre o que era certo ou errado. Raquel, por outro lado, sentia um misto de admiração e insegurança. Ele era tão seguro de si, tão firme e constante em tudo o que fazia. Ela o observava em silêncio, se perguntando se ele também começava a vê-la de uma maneira diferente, ou se sua dedicação ao trabalho era apenas mais uma maneira de manter o distanciamento entre eles. À noite, depois de um longo dia de trabalho, ela se deitava na cama com uma sensação de cansaço profundo. O rancho, com todas as suas exigências e desafios, a fazia se sentir viva de uma maneira que ela não podia negar. Mas ainda havia muito a aprender. E, mais do que isso, algo na presença de Robert fazia seu coração bater mais rápido. Algo que ela não sabia como explicar, e nem se queria entender. No entanto, o maior desafio, ela sabia, não seria o trabalho no rancho. Seria entender a si mesma. E, talvez,
Entender o cowboy que parecia tão determinado a mantê-la distante, mas que, de alguma forma, começava a quebrar a barreira da resistência. A noite havia caído silenciosa sobre o rancho. O céu, tão vasto e imenso no campo, estava agora coberto por uma manta de estrelas, e a brisa suave que se levantava trazia consigo o cheiro da terra molhada e da vegetação ao redor. Raquel estava sentada na varanda da casa, olhando para a escuridão que se estendia diante de seus olhos, como se tentasse encontrar algum significado em cada sombra que se movia. O barulho do vento era quase o único som que se ouvia, acompanhando o ritmo calmo e cansado do rancho. Sentada ali, em um banco de madeira desgastado, ela refletia sobre os dias que passavam, sobre o que a trouxera de volta a esse lugar. O rancho, que um dia foi sua casa, agora parecia mais uma prisão de memórias que ela se esforçava para ignorar. A casa, os campos, a terra, tudo ali a lembrava de uma vida que ela escolhera deixar para trás. Raquel nunca imaginou que, depois de tantos anos na cidade, um dia voltaria para esse lugar. E, embora tivesse voltado por causa do pai, sabia que o verdadeiro motivo era mais profundo. Ela estava fugindo. Fugia da saudade, da dor, da perda que ainda carregava consigo. A perda de sua mãe. Ela não falava muito sobre isso. A dor ainda estava muito fresca, muito viva. Raquel nunca soubera como lidar com a morte de sua mãe. Era como se a presença dela ainda estivesse impregnada na casa, nos móveis, nas paredes. Cada detalhe parecia trazer à tona a ausência de uma mulher que, mais do que sua mãe, fora sua melhor amiga. Seu apoio. Sua confidente. E, agora, quando Raquel olhava para os objetos que haviam sido tocados por sua mãe, ela sentia uma saudade insuportável. A solidão apertava seu peito com uma força que ela não sabia como aliviar. O rancho era repleto de memórias que ela tentava afastar, mas sabia que não poderia fugir para sempre. O que ela sentia ali, o vazio que parecia preencher o ar, era o mesmo que a acompanhava em sua vida urbana, onde as distrações e os compromissos a impediam de enfrentar seus próprios sentimentos. Agora, aqui, com o campo em volta, não havia mais como escapar. Raquel fechou os olhos, tentando bloquear os pensamentos, mas a dor de sua perda era como um peso constante em sua mente. Sua mãe se fora de forma repentina, e o luto era um fardo que ela ainda não conseguirá abandonar. Ela tentou seguir em frente, tentando convencer a si mesma de que a vida na cidade seria suficiente para curar as feridas. Mas, ao voltar para o rancho, as cicatrizes do passado voltaram a sangrar. De repente, um barulho a tirou de seus pensamentos. A porta da casa rangeu suavemente, e, quando olhou, viu a silhueta de Robert se aproximando na escuridão. Ele estava caminhando em direção à varanda, com seu chapéu abaixado e a postura de sempre, firme e imponente. Raquel não soubera exatamente como reagir. Ele estava sempre por perto, sempre em movimento, mas nunca se aproximava dela de forma tão direta, como agora. "Você não está dormindo?" perguntou ele, com a voz rouca, quase como se estivesse tentando encontrar palavras para iniciar uma conversa. Raquel olhou para ele, sem saber se deveria continuar na varanda ou se afastar. Mas algo a impediu de ir embora. Havia uma intensidade no olhar dele, algo que ela não conseguia ignorar. Talvez fosse a maneira como ele parecia perceber suas emoções sem precisar dizer uma palavra. Como se, de alguma forma, ele soubesse o que ela estava sentindo, mesmo sem conhecê-la tão bem. "Não consigo dormir", ela disse, por fim, sua voz suave, quebrando o silêncio da noite. "Tem sido difícil." Robert deu um passo à frente, parando ao seu lado. Ele não se sentou, mas a proximidade dele já era o suficiente para fazer o coração de Raquel bater mais rápido. Ele observou o céu por um momento, sem falar nada. O silêncio entre eles era pesado, mas não desconfortável. Era como se ele esperasse que ela falasse mais, que se abrisse de algum modo. "Você sabe como é, voltar para o lugar onde tudo aconteceu." Ela começou, sua voz vacilante. "É difícil lidar com tudo isso de novo. As lembranças da minha mãe. Eu não sei o que fazer com elas." Robert a olhou, seus olhos refletindo as estrelas. Por um instante, ela pensou que ele fosse simplesmente ignorar a confissão dela, como sempre fazia. Mas, para sua surpresa, ele não se afastou. Em vez disso, ele pareceu se suavizar, seu semblante mais sério, mais humano. "Eu entendo", disse ele, finalmente, sua voz baixa e grave, como se as palavras fossem mais pesadas do que o normal.
Perder alguém que a gente ama, isso nunca vai embora. Fica com você, o tempo todo. Você aprende a viver com isso, mas não deixa de doer. Raquel o encarou, surpresa. A ideia de que Robert pudesse compreender aquilo, de que ele também carregava uma dor tão profunda, a fez sentir algo novo. Algo que não era apenas curiosidade, mas uma empatia que ela não sabia que podia sentir por ele. Como você lida com isso? Ela perguntou antes que pudesse controlar a vontade de saber mais. Ele respirou fundo, como se estivesse ponderando a resposta. Depois, passou uma mão pelos cabelos, movendo o chapéu que ainda estava em sua cabeça. Eu não lido, disse ele, a voz quase imperceptível. Eu apenas sigo. O que mais posso fazer? O campo exige muito da gente. E, no final das contas, é o trabalho que te mantém de pé. Não dá tempo para lamentar, para pensar demais. Raquel o observou, percebendo a dor não só nas palavras, mas também na maneira como ele se mantinha tão firme, tão contido. Havia algo nele, uma força que ela não conseguia compreender completamente. Ele carregava suas próprias cicatrizes, e, embora parecesse um homem imbatível, sua vulnerabilidade estava ali, oculta sob a superfície dura do cowboy que todos viam. Eu tenho medo de esquecer minha mãe, Raquel confessou, sua voz agora mais frágil. Tenho medo de perder tudo o que ela representava, de deixar que o tempo apague as lembranças dela. Robert a olhou por um momento, seus olhos sombrios refletindo algo que Raquel não sabia identificar. Ele deu um passo à frente, sem dizer mais nada, sentou-se ao seu lado na varanda. Não havia mais o distanciamento entre eles, apenas uma presença mútua, silenciosa e reconfortante. Eu sei como é, ele repetiu, agora com mais convicção. A gente tem medo de esquecer. Mas as pessoas que amamos, elas ficam com a gente de uma forma ou de outra. O tempo não apaga tudo. Só muda a maneira como a gente carrega essas lembranças. Raquel sentiu um peso se aliviar dentro de si, como se, de alguma forma, ele tivesse colocado em palavras aquilo que ela não conseguia expressar. Ela sentiu seus olhos se encherem de lágrimas, mas se forçou a mantê-las dentro. Robert não parecia se incomodar com a fragilidade dela. Pelo contrário, havia uma compreensão ali que a fazia se sentir mais segura, mais à vontade. E você? Ela perguntou, ainda um pouco hesitante. O que você perdeu? Ele demorou a responder, o silêncio entre eles se alongando enquanto ele parecia ponderar. Mas, finalmente, ele falou, de forma baixa e cautelosa. Perdi minha irmã. Faz muito tempo. Era tudo o que eu tinha, além do rancho. Quando ela morreu, o campo foi a única coisa que me manteve em pé. Eu só sabia como trabalhar, como cuidar das coisas aqui. O resto, bem, o resto é história. Raquel o olhou, agora completamente absorvida pela intensidade de suas palavras. Ele nunca falará sobre isso antes, nunca mencionara o que havia perdido. Ela sabia que sua dor era grande, mas o modo como ele lidava com isso, a forma como mantinha tudo guardado, ainda o tornava um enigma. A conversa foi longa, e as palavras entre eles fluíram como um rio tranquilo, sem pressa, sem pressões. Falavam sobre perdas, sobre medos e sobre expectativas não atendidas. Raquel sentiu uma conexão crescente com Robert, uma empatia que ultrapassava o simples respeito. Ela começava a perceber, mais do que nunca, que ele não era apenas o cowboy rude e distante que ela imaginava, mas um homem que, assim como ela, carregava suas próprias cicatrizes e lutava todos os dias contra o peso da solidão. Quando a conversa finalmente chegou ao fim, o céu estava mais claro, e a brisa da noite parecia mais suave. Raquel sentia-se mais leve, como se, de alguma forma, tivesse compartilhado um peso com ele, um peso que ambos carregavam. Robert se levantou, seu movimento firme e decidido. Boa noite, Raquel, disse ele, mais suave do que o normal. Boa noite, Robert, respondeu ela, sua voz agora um pouco mais serena, quase um suspiro. Ela o observou se afastar, seus passos silenciosos na grama alta, enquanto ele se afastava lentamente, em direção à casa dos fundos. Raquel permaneceu na varanda por um tempo, sentada em silêncio, absorvendo cada palavra trocada, cada confissão compartilhada naquela noite. O vento frio acariciava sua pele, mas o calor das palavras de Robert parecia ter se infiltrado em seu coração, aquecendo-o de uma maneira que ela não sabia que precisava. Ela nunca imaginara que, ao voltar para aquele lugar que tanto temia, fosse encontrar alguém capaz de compreender sua dor.
Alguém que, embora tão diferente dela, também carregava seu próprio peso emocional, sua própria solidão. E, de alguma forma, isso os conectava de uma maneira que ela ainda não conseguia explicar. O céu estava limpo agora, o brilho das estrelas refletindo na superfície escura da noite. A sensação de desconexão que ela havia experimentado desde sua chegada começava a se dissolver, substituída por algo mais suave, mais palatável. Não era uma sensação de alívio, exatamente, mas uma sensação de aceitação. Ela não precisava estar sozinha com sua dor. Nem ele. Raquel respirou fundo, o cheiro da terra fresca preenchendo suas narinas. O rancho, que antes parecia uma prisão de memórias difíceis de suportar, agora se transformava, aos poucos, em algo mais. Algo que ela podia começar a entender. O campo tinha suas cicatrizes, assim como ela e Robert. Mas, ao mesmo tempo, ele oferecia algo mais. Um espaço para curar, para crescer. Algo que Raquel não sabia se conseguiria alcançar sozinha, mas que, talvez, com a ajuda de alguém que a compreendesse, ela fosse capaz de suportar. Ela se levantou da cadeira lentamente, olhando para a casa de longe, as luzes fracas iluminando a janela do quarto de seu pai. Talvez o velho rancho fosse mais do que ela pensava. Talvez fosse exatamente o que ela precisava para se reconstruir. Talvez, só talvez, o passado pudesse ser reescrito de uma maneira mais suave, sem tanta dor. Raquel se virou e entrou na casa com o coração mais leve do que quando saíra. O silêncio da noite parecia menos opressor agora. Ela subiu as escadas para seu quarto, as palavras de Robert ecoando em sua mente. Ele havia compartilhado algo dela, algo humano, algo que, mesmo que não curasse suas próprias feridas, as fazia parecer um pouco mais suportáveis. Ela fechou a porta atrás de si e se deitou na cama, os olhos ainda fixos no teto, tentando dar sentido ao que havia acontecido naquela noite. Era como se, de algum modo, a solidão de ambos tivesse encontrado um ponto de equilíbrio, uma maneira de se compartilhar sem julgamento. E, pela primeira vez desde sua chegada, Raquel não sentia que estava carregando o peso do mundo sozinha. Ela tinha um aliado na dor. Um cowboy que, embora silencioso e durão, tinha uma compreensão silenciosa de suas cicatrizes. E isso, por mais simples que fosse, fazia toda a diferença. O sol havia se posto atrás das colinas do rancho, tingindo o céu com tons alaranjados e rosados. O ar estava mais fresco, e a noite se aproximava com uma serenidade que contrastava com o ritmo acelerado do dia de trabalho. Raquel sentia cada músculo de seu corpo doer. As tarefas do campo, que no início pareciam simples, agora se mostravam como um esforço imenso, que drenava suas energias e a deixava em um estado constante de exaustão. Ela estava no celeiro, sozinha, limpando as últimas ferramentas antes de se retirar para a casa. O cheiro de feno e terra ainda estava em suas roupas, e ela sentia a poeira no cabelo, na pele, nos dedos. Cada movimento que fazia parecia mais lento do que o anterior, como se o cansaço estivesse se instalando em seu corpo para não mais sair. O trabalho no rancho, com todas as suas dificuldades e exigências, era imensurável, mas Raquel também sabia que, se quisesse continuar ali, teria que se adaptar. Não havia espaço para fraquezas, e ela, definitivamente, não queria ser vista como fraca. Quando terminou, ela se levantou e olhou para o lado. Robert estava lá, de pé à porta do celeiro, observando-a em silêncio. Seus olhos, como sempre, eram um misto de intensidade e mistério, e Raquel sentiu a familiar sensação de que ele a analisava como se procurasse algo em sua expressão. Talvez, mais uma vez, ele estivesse se perguntando o que ela fazia ali, entre os animais e o trabalho árduo. Mas hoje, algo parecia diferente. O olhar de Robert estava carregado de uma tensão que ela não conseguia explicar, mas que sentia, como se fosse uma pressão crescente no ar, uma força invisível que os puxava. Raquel se manteve parada por um instante, olhando para ele. Não havia mais o distanciamento de antes, aquela barreira invisível que ele sempre colocava entre eles. Hoje, ele parecia mais humano, mais acessível de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, algo em seus olhos a fazia hesitar, como se ele estivesse à beira de algo que não sabia como lidar. "Você terminou?" ele perguntou, a voz baixa, quase áspera. Ela assentiu, seu corpo cansado, mas ainda com a mente alerta, inquieta. "Sim." Finalmente. Robert se aproximou, sem pressa, seus passos pesados no chão de madeira.
Quando chegou ao seu lado, ele parou e, por um momento, nenhum dos dois disse nada. O silêncio entre eles parecia mais pesado do que o normal, e Raquel sentiu o calor de seu corpo à medida que ele se aproximava ainda mais. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas uma tensão estranha começou a preencher o espaço entre eles. Não era uma tensão de raiva ou frustração, mas algo mais primal, algo que ela não sabia exatamente como descrever. Um magnetismo invisível. Você está bem? Robert perguntou, olhando diretamente em seus olhos. Raquel engoliu em seco, sentindo o calor subir ao rosto. Sim, só cansada. Mas tudo bem. É o que se espera, certo? Ele sorriu de maneira súbita, um sorriso que foi tão breve quanto inesperado, e, por um momento, ela esqueceu o que estava prestes a dizer. Ele parecia mais relaxado agora, menos impessoal, mas Raquel não sabia como interpretar o que estava acontecendo. Verdade era que, mesmo com as palavras que trocavam, o olhar de Robert não a deixava em paz. Ele estava ali, tão perto, e a presença dele parecia pesar sobre ela como uma pressão, como uma linha tênue entre a distância e a intimidade. Você se saiu bem hoje, ele disse finalmente, como se as palavras fossem mais pesadas do que o normal. Estou impressionado. Raquel olhou para ele, seus olhos buscando algo, alguma pista que a ajudasse a entender o que estava acontecendo. Ela o estudou por um momento, notando as linhas de cansaço em seu rosto, o suor que ainda estava em sua testa, e o modo como seu corpo parecia relaxado, mas tenso ao mesmo tempo. Robert, que sempre fora o homem duro, reservado e impenetrável, estava agora diante dela de uma maneira que a deixava completamente fora de equilíbrio. E isso, por algum motivo, a deixava vulnerável. Obrigado, ela disse baixinho, não sabendo como lidar com o que ele havia dito. Eu só estou tentando fazer o meu melhor. Ele deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre eles. O ar entre eles se carregava de uma eletricidade sutil, mas muito presente. Raquel podia sentir seu coração acelerado, batendo mais rápido do que o normal. Ela não sabia o que era, mas algo dentro dela começava a se agitar de forma desconcertante. Ela o olhou, procurando palavras, mas, quando seus olhos se encontraram, tudo o que conseguiu fazer foi engolir em seco. Raquel, a voz dele saiu baixa, como um sussurro pesado, carregado de algo que ela não conseguia identificar. Ele deu mais um passo, agora tão perto que ela podia sentir a presença dele, o calor de seu corpo ao lado do seu. Você tem um jeito de fazer tudo parecer mais fácil. Mas eu sei que não é. Raquel sentiu o estômago revirar. Não era só o elogio que a fazia se sentir estranha. Era a maneira como ele a olhava. Algo em seu olhar estava dizendo algo não dito, algo que ele ainda não queria admitir, mas que estava claramente ali, pairando no ar entre eles. Ele se aproximou mais, agora tão perto que ela podia sentir a sua respiração. O som do vento lá fora parecia ter desaparecido, e o silêncio entre eles se tornava quase insuportável. Ela queria falar algo, queria afastar aquele sentimento crescente que estava prestes a explodir, mas, em vez disso, ela se viu incapaz de resistir. Foi ele quem deu o primeiro passo. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, seus olhos fixos nos dela. E então, sem aviso, ele a tocou. Um toque suave, mas urgente, e, antes que ela pudesse entender completamente o que estava acontecendo, os lábios dele estavam sobre os seus. O beijo foi como uma chama acesa no meio da noite escura. Era intenso, abrasivo e, ao mesmo tempo, desesperado. Tudo o que Raquel sabia era que, ao sentir os lábios de Robert nos seus, algo dentro dela explodiu. A atração reprimida, o desejo, o medo e a insegurança se misturaram em algo físico, algo impossível de ignorar. Ela fechou os olhos, mergulhando no calor do momento, se entregando àquela sensação nova e avassaladora. Mas, assim que o beijo terminou, uma tensão ainda maior se instaurou entre eles. Ambos ficaram imóveis, respirando pesadamente, como se estivessem tentando entender o que havia acabado de acontecer. Raquel sentiu o coração batendo descontrolado, seu corpo ainda quente e arrepiado pela proximidade de Robert. Ela olhou para ele, e viu a mesma confusão nos olhos dele, o mesmo turbilhão de emoções que ela própria estava sentindo. Robert recuou lentamente, a expressão dele agora um tanto distante, como se tentasse recobrar o controle de si mesmo. Raquel também se afastou, sentindo uma mistura de confusão, desejo e vergonha. O que havia sido aquele beijo?
Como algo tão intenso e íntimo pôde acontecer entre eles, com tão pouco aviso, com tão poucas palavras? Ela respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos, mas tudo o que sentia era o eco daquela explosão de emoções que ainda reverberava dentro de si. E, no fundo, ela sabia que nada seria mais igual entre eles a partir daquele momento. O que quer que fosse que tivesse começado ali, não poderia mais ser apagado. Eu não sei o que isso significa, Robert disse, sua voz rouca e cheia de conflito. Ele ainda estava em pé, olhando para ela, e, embora houvesse uma dura resistência em seu olhar, também havia algo mais. Algo vulnerável. Raquel não sabia o que responder. Ela também não sabia o que aquilo significava. Mas, por mais que tentasse evitar, uma parte dela sabia que a resposta para aquela pergunta estava mais próxima do que ela queria admitir. O silêncio entre Raquel e Robert se estendeu por dias, pesado como a poeira que pairava sobre o rancho durante a tarde quente. Depois do beijo, que parecia ter quebrado algo entre eles, ambos se afastaram, como se estivessem tentando proteger-se de algo incontrolável, algo que haviam começado a temer. Cada um com seus próprios medos, com suas dúvidas, mas nenhum disposto a enfrentar o que havia se formado entre eles. Raquel passou os dias seguintes tentando se ocupar com o trabalho, mergulhando nas tarefas do rancho com mais fervor do que nunca, como se isso pudesse afastar a confusão que borbulhava em sua mente. Mas a verdade era que, mesmo com o corpo exausto e a mente cheia de tarefas, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. E aquilo a aterrorizava. Ela se pegava observando Robert de longe, seu olhar sempre em movimento, como se evitasse encontrar os olhos dela por mais de um segundo. Ele estava ainda mais fechado do que antes. Seus gestos eram rápidos, ríspidos, e sempre que ela se aproximava, ele se afastava, quase como se estivesse fazendo um esforço consciente para se manter distante. Raquel sabia que ele estava tentando esconder algo, mas o que era? A dor de perder sua mãe ainda estava presente. Ela podia ver isso em seu olhar, mas também havia algo mais, algo relacionado a ela. E foi em uma manhã cinzenta, logo após o café da manhã, que o ponto de ruptura finalmente chegou. Raquel estava na varanda, observando os campos vastos à sua frente, tentando organizar seus pensamentos. A brisa suave batia em seu rosto, mas não trazia o alívio que ela esperava. Ao longe, ela viu Robert trabalhando no cercado. Ele estava sozinho, mexendo em um dos portões de madeira, suas mãos firmes e rápidas, como se estivesse tentando esmagar alguma coisa com a força de seu esforço. Sem pensar, Raquel se levantou e foi até lá. Precisava falar com ele, precisava entender o que estava acontecendo. Quando chegou perto, Robert ainda não havia notado sua presença. Raquel respirou fundo e, antes que pudesse recuar, fez o que já havia planejado. Robert, ela disse, sua voz mais firme do que se sentia. Precisamos conversar. Ele se virou para ela e, ao vê-la se aproximando, seu rosto se fechou, uma barreira invisível se erguendo entre eles. Mas Raquel não se intimidou. Ela já estava ali, disposta a enfrentar o que fosse. Sobre o quê? Robert perguntou, a voz baixa e grave, um tom de indiferença que só a fazia se sentir ainda mais insegura. Raquel sentiu a raiva começar a crescer dentro de si. Uma raiva que vinha do próprio medo. Ela estava cansada de sentir-se como uma estranha ali, cansada de ser ignorada, de ser tratada como se fosse um problema a ser resolvido, uma distração. Ela não era uma distração. Ela estava ali para ficar. Sobre o que aconteceu entre nós, ela disse, mais aguda agora. Não podemos continuar assim, Robert. Eu não sou uma estranha para você. Eu sei o que aconteceu, e sei que você sente a mesma coisa, mesmo que tente esconder. Robert a olhou, mas não disse nada de imediato. Ele apenas ficou ali, observando-a com uma intensidade que a fez se sentir exposta. Ela podia ver a tensão em sua mandíbula, os punhos cerrados, a forma como ele se preparava para recuar, como sempre fazia. Mas dessa vez ela não o deixaria escapar tão facilmente. Você acha que é fácil para mim também, não é? Robert finalmente disse, a voz mais ríspida do que ela esperava. Ele deu um passo em direção a ela, e Raquel sentiu o coração bater mais forte. Você acha que eu posso simplesmente esquecer tudo o que aconteceu entre nós? Você acha que eu posso simplesmente deixar isso acontecer, como se não fosse nada? Você não entende, Raquel. Eu não sou um homem que sabe lidar com essas coisas. Raquel sentiu uma pontada no peito ao ouvir aquelas palavras,
mas não recuou. Não mais. A dor que ele demonstrava era a mesma que ela sentia. Ela estava tão perdida quanto ele. Mas não ia mais se esconder atrás de um silêncio que só a afastava dele. Eu não estou pedindo para que você saiba o que fazer, ela disse, sua voz mais suave, mas ainda carregada de emoção. Eu só estou pedindo que você me olhe e me veja, Robert. Eu sou humana. Eu não sou essa coisa distante. Essa mulher de cidade grande que não sabe nada sobre o campo. Eu sou como você. E se você continuar me tratando como se fosse impossível? Ela hesitou, o peso das palavras fazendo-a parar por um momento, mas, quando as olhou nos olhos dele, a verdade saiu sem filtro. Se você continuar me tratando assim, eu vou embora. As palavras caíram no ar entre eles, como uma bomba, e Robert ficou imóvel. Ele não esperava ouvir aquilo. Raquel, que sempre parecia tão forte e determinada, agora estava diante dele, vulnerável, com os olhos marejados, esperando uma resposta que ele ainda não sabia dar. Eu não quero que você vá, ele disse, quase como se fosse uma confissão sufocada, uma verdade que ele tinha dificuldade em liberar. Ele olhou para o chão, os dedos apertando a barra da camisa. Mas eu não sei o que fazer com isso. Com você. Com o que aconteceu entre nós. Raquel sentiu seu próprio coração apertar ao ouvir aquelas palavras. Ela sabia que, para ele, isso tudo estava sendo mais difícil do que ela imaginava. Ele não sabia como lidar com o que sentia, e estava tão preso em suas próprias inseguranças e medos que não conseguia vê-la de verdade. Eu sei que você tem seus medos, Robert, ela disse, quase sussurrando. Eu também tenho. Mas a única maneira de saber o que poderia ser entre nós é tentar. Se for para dar errado, que seja. Mas eu preciso saber. E você também. Ele a olhou então, por um longo momento, como se estivesse pesando suas palavras, suas opções, seu próprio coração. Ela podia ver o conflito dentro dele, o medo, a dúvida, mas também algo mais profundo. Algo que ele estava começando a admitir. Eu não posso te prometer nada, ele disse finalmente, a voz mais suave, mas ainda carregada de uma resistência que ele não conseguia esconder. Mas não posso ignorar o que aconteceu, Raquel. Não posso fingir que não me importo. O silêncio caiu sobre eles, mas desta vez era diferente. Não era o silêncio da distância, mas o silêncio da compreensão. Eles estavam, pela primeira vez, no mesmo ponto de partida. E embora o medo ainda estivesse lá, havia algo novo, algo mais sólido entre eles. Algo que os puxava na direção um do outro, mesmo que estivessem tão aterrorizados com o que isso poderia significar. Raquel deu um passo em direção a ele, e dessa vez, ele não recuou. Ela o olhou nos olhos, e pela primeira vez, eles estavam sendo honestos um com o outro. Sem defesas, sem máscaras. Eu estou aqui, ela disse, sua voz um pouco trêmula, mas cheia de convicção. E eu não vou embora. Ele fechou os olhos por um momento, como se precisasse absorver aquelas palavras. E, quando olhou para ela novamente, algo havia mudado. Mas, dentro de si, ele ainda sabia que o caminho à frente não seria fácil. E ela também sabia. Mas agora, finalmente, eles estavam dispostos a caminhar juntos, apesar de tudo. E isso, por mais simples que fosse, parecia o suficiente para que, por um momento, o medo fosse apenas uma sombra distante, sem poder sobre eles. Raquel acordou com o som suave da brisa que entrava pela janela entreaberta, o cheiro de terra molhada invadindo seu quarto. O rancho, com toda a sua simplicidade e tranquilidade, estava agora gravado em sua memória, como uma tatuagem invisível que não poderia mais ser apagada. Ela sentia que a vida ali havia se infiltrado em sua alma de forma silenciosa, quase imperceptível, mas poderosa. Cada amanhecer no campo, com os primeiros raios de sol tocando o horizonte e os sons distantes dos animais se preparando para o novo dia, a fazia sentir-se conectada a algo maior do que ela imaginava. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de si ainda a impelia a olhar para o horizonte distante da cidade grande. Ela ainda sentia as luzes de São Paulo chamando, a pulsação frenética do concreto, o ritmo apressado e as oportunidades que a aguardavam. A vida que ela havia construído, as paredes de vidro e aço, as reuniões, os projetos, as inovações. Era tudo o que ela conhecia, o que ela sempre quisera, mas, ao mesmo tempo, agora parecia distante, como se fosse um capítulo de um livro que ela já tivesse terminado de ler. Raquel suspirou enquanto observava a paisagem tranquila do rancho, os campos se estendendo até onde os olhos podiam alcançar.
Ela já não sabia mais quem era exatamente. A mulher da cidade ou a mulher que começava a aprender a amar o campo. A mulher que começava a se apaixonar pela simplicidade da vida ao lado de Robert. Ou a mulher que, por mais que tentasse, não conseguia deixar de olhar para os próprios sonhos pessoais, para a carreira que ela ainda queria construir. Ela desceu as escadas lentamente, o som suave de seus pés no piso de madeira ecoando pela casa silenciosa. Seu pai ainda estava dormindo, o que lhe dava uma sensação de paz temporária. O rancho, com todas as suas memórias, com todas as suas dificuldades, havia se tornado uma parte dela. Ela já não olhava o campo com o mesmo olhar de estranheza que havia trazido quando chegou. Agora, ela o via com uma nova perspectiva, quase como se tivesse aprendido a respirar aquele ar de uma maneira diferente. Quando ela entrou na cozinha, Robert estava ali, de costas para ela, mexendo no café. Ele estava com a camisa surrada que usava para trabalhar, o cabelo bagunçado pelo vento. Mas, mesmo assim, ele parecia sempre tão imponente. Não importava quantas vezes ela o visse, ele ainda tinha aquele algo que a atraía de uma forma que ela não podia controlar. Ele se virou quando ouviu o barulho da porta, e seus olhos se encontraram. Era como se houvesse um elo invisível entre eles, algo que tinha sido criado naqueles dias complicados, naqueles momentos silenciosos. Mas havia também a distância entre eles, uma distância que Raquel sentia sempre que ele falava sobre seus próprios sentimentos. "Bom dia", disse ele com a voz rouca, ainda mais suave do que o normal. "Quer café?" Raquel assentiu, embora a vontade de tomar o café fosse apenas uma desculpa para ficar mais alguns minutos ali, naquele lugar com ele, onde as palavras entre os dois ainda não tinham sido ditas completamente. Ela se sentou no banco da cozinha e observou enquanto Robert preparava a bebida, como se o simples ato de mexer na panela fosse algo que exigisse toda a sua atenção. O silêncio entre eles era confortável, mas também tenso, como se ambos estivessem aguardando o momento certo para falar. Mas Raquel não conseguia mais evitar. Ela precisava falar. "Robert", disse ela, sua voz mais firme do que se sentia. Ele olhou para ela, e ela pôde ver a reação imediata em seus olhos, um pequeno endurecimento na expressão, como se ele já soubesse o que ela estava prestes a dizer. "Eu preciso de uma resposta. Eu preciso entender o que estamos fazendo aqui." Ele franziu a testa, ainda sem falar nada, e ela continuou, as palavras saindo de maneira mais apressada do que ela desejava, como se tentasse escapar de algo que estava lhe apertando o peito. "Eu sinto que estou ficando dividida, Robert. Sinto que estou dividida entre duas vidas. O rancho, você, a vida simples que estamos construindo juntos, e a cidade, o trabalho, o futuro que eu sempre imaginei. Eu não sei mais o que escolher." Robert ficou em silêncio por um momento, como se estivesse absorvendo as palavras dela. Ele colocou o café na mesa e se sentou ao lado dela, seus ombros tensos, os dedos tocando a borda da xícara com um movimento lento e pensativo. "Raquel", disse ele com uma voz calma, quase como se estivesse falando consigo mesmo. "Eu não vou te pedir para ficar. E também não vou te pedir para ir. Isso é algo que você precisa decidir por si mesma. Mas o que eu posso te dizer é que, para mim, aqui é a única coisa que realmente importa. Aqui, no campo. O rancho. A minha vida. A vida que eu vivi até agora." Raquel olhou para ele, tentando entender o que ele realmente queria dizer. Ela não sabia se ele estava tentando convencê-la a ficar, ou se estava se preparando para deixá-la ir. O que ele dizia estava claro, mas o que ele sentia, o que ele queria, era mais difícil de entender. Ela queria acreditar que ele estava disposto a se abrir para ela, mas ao mesmo tempo, algo em sua postura parecia dizer que ele ainda se via como algo isolado, como alguém que não sabia como se entregar. "Eu sei que é difícil", ele continuou, os olhos fixos nela. "Eu sei que, talvez, eu tenha sido duro com você. Mas você tem que entender, Raquel, eu não sou um homem que sabe como ser vulnerável. Eu não sei lidar com sentimentos dessa forma. O que aconteceu entre nós, o que você me fez sentir, me assusta. Porque eu nunca me vi com alguém como você. Eu nunca imaginei que isso fosse possível." Raquel sentiu o coração apertar. As palavras dele eram duras, mas, ao mesmo tempo, genuínas. Ele estava, de algum modo, tentando se explicar. Tentando justificar a resistência que ela tanto sentia. "Eu não quero que você desista de si mesma por mim", ele acrescentou. "Eu nunca quis que você se perdesse nesse lugar. Eu sei que você tem muito mais para oferecer do que o rancho. E,
Por mais que eu queira que você fique, eu não posso pedir para que você viva uma vida que não é sua. Essas palavras a atingiram de maneira inesperada. Ele estava certo, em certo ponto. Ela tinha sonhos, ela tinha ambições, e não podia simplesmente abandoná-las por causa de uma vida simples no campo. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela sabia que Robert estava mais certo do que ela gostaria de admitir. O campo, a vida com ele, isso era algo que ela não queria perder. Era algo que havia se tornado parte dela, algo que a fazia sentir-se mais viva do que os anos passados na cidade haviam feito. Ela respirou fundo, seus olhos buscando os dele. Não sabia o que mais dizer. Ele já havia expressado tanto, e, ao mesmo tempo, tudo parecia tão claro e, ao mesmo tempo, tão confuso. Ela não sabia o que decidir. A decisão parecia impossível. Eu também não sei o que fazer, disse Raquel, sua voz baixinha, mas cheia de um sentimento de desespero que ela não havia conhecido até aquele momento. Eu não sei o que é o certo. Eu não sei onde eu pertenço. E isso me apavora. Robert olhou para ela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Ele colocou a mão sobre a dela, com um gesto suave, quase hesitante, e disse, com a voz mais grave e mais sincera do que ela jamais ouvirá antes: eu não vou te forçar a escolher, Raquel. Mas, no final, a escolha será sua. Eu estou aqui, esperando, mas a vida que você escolher, essa é a vida que você tem que viver. Eu não posso escolher por você. Só posso escolher se vou estar aqui, ao seu lado, quando você decidir. Raquel sentiu o peso daquelas palavras se assentar sobre ela, como uma pedra que, embora pequena, poderia mudar toda a paisagem ao seu redor. Ela sabia que ele estava certo. A decisão era dela. Mas, no fundo, a dúvida ainda permanecia, obscurecendo a clareza que ela tanto procurava. Ela olhou para ele uma última vez, tentando entender onde seu coração realmente queria estar. E, embora o caminho à frente ainda fosse incerto, ela sentiu, pela primeira vez, que, talvez, a decisão não fosse apenas sobre o que ela escolheria para sua vida, mas sobre quem ela escolheria ser. O campo ao redor do rancho parecia respirar junto com ela. Raquel se permitia caminhar lentamente pelos campos, os pés descalços tocando a terra molhada da madrugada, enquanto os primeiros raios de sol iluminavam o horizonte. A brisa suave acariciava seu rosto, como se a natureza ao seu redor estivesse ajudando-a a se liberar da confusão que havia se instalado em seu coração. Ela estava em paz, finalmente. Quando ela chegou ao celeiro, o cheiro familiar da madeira e do feno lhe trouxe um conforto inesperado. Robert estava lá, de costas, ajustando as cordas que sustentavam o telhado. A cena parecia simples, quase bucólica, mas para Raquel, tudo ali era uma metáfora da transformação que ela vivia. Havia algo na quietude do campo, na força silenciosa que ele emanava, que a fazia sentir que ela finalmente pertencia àquele lugar. Ela se aproximou dele sem dizer uma palavra, apenas observando o movimento firme de suas mãos enquanto ele trabalhava. Robert não percebeu sua presença até ela se aproximar mais, e, quando ele se virou, seus olhos se encontraram, mais uma vez com aquela intensidade que fazia Raquel sentir que ele a via por completo, de uma maneira que ninguém mais jamais a teria visto. "Bom dia", disse ele, com um sorriso tímido que ela raramente via, como se ele estivesse começando a se abrir de novo, como se finalmente estivesse pronto para deixá-la entrar. "Bom dia", respondeu ela, e, por um instante, tudo parecia estar no lugar certo. A hesitação que sempre pairava entre eles começava a se dissipar. Raquel sentiu que algo havia mudado entre eles. Não era só a aproximação física, mas uma entrega emocional que estava começando a acontecer, como se finalmente ambos estivessem prontos para enfrentar o que quer que fosse. Aquele momento de silêncio se estendeu, mas não havia mais desconforto nele. Eles estavam ali, juntos, e isso era tudo o que importava. Sem palavras, Raquel deu um passo em direção a ele e tocou o braço de Robert com suavidade, como se pedisse permissão para mais uma vez entrar em seu espaço pessoal. Ele se virou para ela, sem tirar os olhos de seu rosto, e, pela primeira vez, Raquel percebeu que ele estava tão perdido nela quanto ela nele. O espaço entre eles se fechou de forma natural. Nenhum deles precisou dar o primeiro passo porque já haviam dado a decisão antes, através das suas ações, através do entendimento tácito de que não havia mais razão para se afastar. O que quer que fosse que estivesse impedindo-os de se entregar ao que estavam sentindo, agora parecia irrelevante. Robert a puxou para perto com uma força delicada, e,
Sem dizer uma palavra, seus lábios finalmente se encontraram. O beijo deles não foi apressado, nem cheio de urgência como no início, mas lento, profundo, como se eles estivessem tentando absorver toda a dor do passado, as hesitações, os medos, e transformá-los em algo mais. Era um beijo de aceitação, de rendição, onde ambos finalmente se permitiam amar sem resistência. Quando se afastaram, os olhos de Raquel estavam marejados, mas não de tristeza. Era uma mistura de alívio e felicidade. Eles se encararam por alguns segundos, como se não houvesse mais palavras a serem ditas. Tudo o que precisavam estava ali, naquele momento. O campo ao redor deles, o som distante dos animais, o cheiro do feno fresco, tudo estava em harmonia com o que estavam sentindo. Eu sempre soube que você tinha algo em você que eu não conseguia entender, Robert disse, sua voz grave e quente, o tom mais suave do que ela já ouvirá. Ele tocou o rosto dela com uma delicadeza que parecia nova para ambos. Mas agora eu vejo. E eu não vou mais lutar contra isso. Raquel respirou fundo, sentindo o peso do que ele havia dito. Ele estava se entregando, finalmente, e isso era tudo o que ela precisava ouvir. Ele, que sempre se esquivara do amor, agora estava dizendo que a amava de uma maneira profunda e verdadeira. Raquel sentiu uma onda de gratidão e amor por ele, uma sensação de pertencimento que ela nunca imaginou sentir tão intensamente. Ela não estava mais dividida. Ela havia feito sua escolha, e estava ali, naquele momento, com Robert, no rancho, ao lado dele. Eu também vejo agora, Robert, ela disse suavemente, os olhos brilhando. Eu vejo o que você sempre tentou esconder. E, de alguma forma, eu também me encontrei aqui. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de significados não ditos. E foi ali, naquele silêncio compartilhado, que Raquel sentiu seu coração se abrir por completo. Ela havia chegado àquele rancho com tantas dúvidas, com tantas perguntas. Mas agora, ela sabia. A vida que ela queria estava ali, ao lado de Robert, no campo. E ela se entregava a isso sem reservas. Os dias seguintes foram cheios de um tipo de intimidade silenciosa. Eles se entregaram não apenas ao amor, mas ao trabalho conjunto, enfrentando os desafios do rancho lado a lado. Robert, que antes parecia tão resistente à ideia de abrir seu coração, agora estava disposto a mostrar a Raquel quem ele realmente era, todas as suas falhas, suas cicatrizes e suas forças. E Raquel, por sua vez, encontrou um novo senso de pertencimento ali, no campo, algo que jamais imaginara que seria capaz de descobrir. Ela começou a aprender os truques da vida no rancho com mais facilidade, tornando-se uma verdadeira parceira de trabalho de Robert. Era como se o rancho, a terra e os animais tivessem unido algo mais profundo entre os dois. Eles não eram mais apenas um homem e uma mulher com um passado complicado. Eles eram agora uma equipe, forte, conectada pela necessidade de sobreviver naquele mundo simples e ao mesmo tempo profundo. A cada dia que passava, Raquel se sentia mais conectada àquele lugar e a Robert. Não era mais apenas sobre o que ela deixará para trás, mas sobre o que estava construindo. Com ele. Juntos. Mas havia também momentos de pura paixão. À noite, quando a lua se erguia sobre o rancho e o silêncio tomava conta de tudo, eles se entregavam ao amor com uma intensidade que parecia apagar todas as dúvidas. Os corpos se procuravam com urgência, mas também com carinho. Havia uma suavidade nos toques de Robert, uma ternura que ela nunca imaginara que ele seria capaz de mostrar. E quando estavam juntos, a paixão não era apenas física. Era emocional. Era a expressão da entrega mútua. Na manhã seguinte a uma dessas noites, enquanto estavam na cozinha, preparando o café da manhã juntos, Raquel se pegou observando Robert de um jeito diferente. Ele estava rindo de algo que ela havia dito, e ela percebeu que ele estava tão à vontade com ela, tão aberto, que seu coração se apertou de felicidade. Ele estava ali, com ela, e ela sabia que aquilo era real. Eles haviam superado suas resistências, seus medos, e estavam finalmente livres para amar, para viver. Eu nunca pensei que iria encontrar alguém como você, Raquel. Robert disse enquanto servia o café, com um sorriso no rosto. Você trouxe mais do que eu poderia imaginar para a minha vida. Raquel sorriu e caminhou até ele, colocando a mão sobre sua, como se fosse o gesto mais natural do mundo. Ela não precisava de mais palavras. Já sabia o suficiente. O amor entre eles era algo forte, algo que não precisava de promessas ou garantias.
Só precisava ser vivido. Eu também nunca imaginei que encontraria alguém como você, ela respondeu, olhando nos olhos dele com toda a sinceridade. Mas agora que encontrei, não vou deixar isso escapar. Ele a puxou para perto, um gesto simples, mas cheio de emoção. E, naquele momento, com o campo ao redor, com o cheiro de café e de feno no ar, Raquel sabia que tinha feito a escolha certa. Ela havia se entregado ao amor, ao campo, a Robert. E nada mais importava. O céu estava limpo, um azul profundo que se estendia como uma tela sem fim sobre o rancho. Raquel estava de pé no campo, olhando para o horizonte, sentindo o vento suave nos cabelos. O cheiro da terra, do feno, da madeira envelhecida do rancho, tudo aquilo que agora fazia parte dela, parecia mais forte, mais presente. O campo estava em paz e, pela primeira vez em sua vida, ela também estava. Ela sabia que tinha encontrado seu lugar. E o melhor de tudo, seu lugar estava ali, ao lado de Robert, nesse espaço vasto e simples, mas imensamente cheio de vida. Ela sorria, os olhos brilhando com a alegria silenciosa que sempre se seguiu à sua decisão. A vida que ela havia escolhido não era a mais fácil, nem a mais glamourosa, mas era verdadeira. Era a vida que ela desejava viver. Ao seu lado, Robert a olhava com a mesma intensidade que ela havia aprendido a reconhecer. Ele não precisava de mais palavras. Eles sabiam o que tinham e o que estavam construindo juntos. O casamento foi simples, mas profundo. Não havia grandes cerimônias ou luxos. Apenas as pessoas que mais importavam. Seu pai, algumas poucas amigas de infância e os amigos mais próximos de Robert, que a haviam acolhido desde o início. Aquele lugar, o rancho, testemunhava agora a união deles. A cerimônia foi realizada ao ar livre, sob a sombra de uma árvore antiga que parecia ter sido plantada para esse momento. O som do vento e o canto dos pássaros formavam a trilha sonora daquilo que seria o início de uma nova vida para ambos. Raquel vestia um simples vestido branco, feito de algodão leve, com um véu delicado que se arrastava suavemente no chão. Robert estava ao seu lado, com uma camisa de linho e calça simples, mas a força e o carisma dele transbordavam de maneira natural. Quando ele pegou a mão dela, seu toque foi suave, mas firme, como se estivesse prometendo que nunca a soltaria. Ela sorriu para ele, sentindo-se segura, amada e, acima de tudo, em casa. O momento em que trocaram os votos foi breve, mas significativo. Eles não precisaram de palavras complicadas ou frases elaboradas. O que estava ali era a sinceridade do sentimento, a certeza de que a escolha feita era a correta. Robert, com seus olhos azuis intensos, olhou para Raquel com um olhar que dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. Ele não precisava mais esconder nada de si. Ela já o conhecia, e ele a conhecia. O amor deles era puro e simples, como o campo que os rodeava. Ao meu lado, para sempre, Robert disse, com a voz rouca, mas segura. Eu prometo. Raquel apertou sua mão com força, as palavras saindo baixas, mas cheias de emoção, para sempre. Onde você for, eu estarei. O beijo deles, quando finalmente chegou, não foi apenas um selo para a cerimônia, mas uma confirmação do que ambos sabiam que estava claro. Era o beijo de duas almas que finalmente haviam se encontrado, que não precisavam mais procurar, pois o que procuravam estava bem na frente deles o tempo todo. A recepção foi simples também, mas cheia de risadas, comida boa e conversas ao redor de uma fogueira, enquanto o campo continuava a sussurrar ao longe. Não havia nada mais que eles precisassem para ser felizes. Estavam ali, naquele lugar, com as pessoas que amavam, construindo algo juntos. Raquel nunca imaginou que a vida poderia ser tão plena, tão tranquila e ao mesmo tempo tão profunda. Nos dias que se seguiram, Raquel se acostumou cada vez mais à rotina simples e imbatível do rancho. O trabalho com Robert, o cuidar dos animais, o cultivo das plantas, o roçar do feno. A vida no campo, com suas dificuldades e desafios, a ensinou a ser mais forte, a ser mais paciente, a respeitar os ciclos naturais da vida. Ela encontrou um prazer nas coisas pequenas, como a satisfação de ver as sementes que plantava brotando no solo fértil do rancho. Mas havia também momentos de pura alegria. Os finais de tarde, quando ela e Robert se sentavam na varanda, com a vista do campo diante deles, as mãos entrelaçadas, observando o pôr do sol. Às vezes, ele a puxava para dançar no meio da sala, sem música, apenas o som da natureza e do coração deles, que se alinhavam em uma melodia sem fim.
Robert era agora mais aberto, mais vulnerável, e a cada dia ela o amava mais. Ele havia encontrado o seu equilíbrio, sua paz, e com ela ao lado dele, ele sabia que tinha o que sempre quisera. Raquel não sentia mais a falta da cidade, dos prédios imponentes ou do caos urbano. Ela não sentia falta das reuniões intermináveis ou das pressões de sua antiga vida. O campo, a vida com Robert, agora a preenchia de uma maneira que ela nunca imaginara ser possível. Ela havia encontrado o que realmente importava: o amor, a simplicidade, a conexão com a terra e com as pessoas ao seu redor. Naquela noite, depois de um longo dia de trabalho, enquanto estavam deitados sob o cobertor, Raquel olhou para Robert, com os olhos ainda cheios da luz do amor que havia se acendido entre eles. Ele a abraçou, a puxando para mais perto, e sussurrou, com uma voz suave e tranquila: "Você sabia, Raquel, que aqui, com você, eu finalmente encontrei o que sempre procurei?" Ela sorriu, tocando o rosto dele com carinho. "Eu também encontrei o meu lugar. O que me fazia procurar, eu já tenho." Robert sorriu, o sorriso de um homem que finalmente encontrou seu lar. O futuro era incerto, como sempre seria, mas naquele momento, eles sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. O rancho era agora mais do que apenas um lugar. Era o seu lar, onde os dois haviam se encontrado, onde as promessas de um futuro feliz haviam sido feitas. Eles não precisavam mais de grandes gestos, de planos grandiosos. O que precisavam estava bem ali, nos gestos simples de cada dia, na vida que construíam juntos. O campo, a terra e o céu à sua volta eram as testemunhas silenciosas do amor deles, um amor que, com cada gesto e cada dia, se tornava mais profundo, mais forte, mais real. O futuro estava ali, diante deles, e, juntos, estavam prontos para enfrentá-lo. E assim, com o amor firmemente plantado em seus corações e a paz em seus olhos, Raquel e Robert olharam para o amanhã, sabendo que o verdadeiro lar era aquele onde seus corações se sentiam completos. E, naquele campo, entre o cheiro de terra e o som das estrelas, seus corações estavam finalmente em casa.